Mais um estudo do LabCaus no ar, desta vez analisando a influência e popularidade dos deputados baianos no Facebook. O estudo ele integra uma série de pesquisas que fazemos sobre democracia digital na Bahia. E compreender esses dados, compreender essas métricas é importante para analisar tanto a presença digital desses parlamentares, né, dos 63 parlamentares que representam os mais de 14 milhões de baianos, e também ver qual é o tipo de conteúdo, de práticas, de ações que vêm sendo desenvolvidas e com êxito ou não. Tá? Então o estudo foi coordenado por mim, Yuri Almeida, que sou jornalista, mestre em comunicação e cultura pela UFBA, sou especialista em marketing digital pela USP e realizo essas pesquisas no LabCaus, né, e presto assessoria e consultoria para algumas instituições, políticos e empresas no Brasil inteiro. O estudo está livre para download pelo site labcaus.com.br e você pode também aí remixar, fazer as suas adaptações, desde que compartilhe pela licença Creative Commons. Então acho que é importante a gente explicar um pouco da metodologia para vocês compreenderem quais são as métricas analisadas nesse estudo. Tá? Então o período, né, primeiro a amostra vai de 1º de maio a 31 de julho. Os dados foram coletados pela própria API do Facebook, onde as 63 páginas dos deputados baianos foram analisadas. Como a gente realizou já essa segunda etapa, o primeiro estudo ele foi de 4 de fevereiro, que foi quando começou a abertura dos trabalhos legislativos, até abril, né, até o final de abril. Então serve também como esse comparativo para a gente ver os deputados que tiveram a evolução ou aqueles que eventualmente perderam alguma posição no ranking. As métricas que nós analisamos são duas. A influência, que vai ser basicamente o que se chama de engajamento. Né? O engajamento, pelo nosso cálculo, é analisar a quantidade de reações, comentários, compartilhamentos, dividido pelo número de fãs. Né? Isso se chega a uma taxa, que chamamos de taxa de engajamento, ou grau de influência. E já a popularidade é uma métrica simples que analisa apenas a base de fãs. E como vocês vão ver no estudo, nem sempre maior base de fãs representa maior engajamento, mas sim aqueles que conseguem desenvolver um conteúdo e uma comunicação mais assertiva, consequentemente têm maior engajamento. Como são 63 deputados, né, são bastante representantes do povo, então após analisar os 63 e chegar a um ranking, fizemos um corte de 10 deputados para analisar cada um especificamente as ações que são desenvolvidas e mostrar aquilo que tem dado certo em cada um deles e pode ser replicado para outros atores políticos. Então a gente parte para o ranking de engajamento, né, que tem algumas mudanças significativas, a começar pela liderança. No primeiro estudo, a deputada estadual Thalita Oliveira, que é do PSL, então tem um perfil de maior crítica ao governo do Estado, que é administrado pelo PT, e um alinhamento com o governo federal, né, do presidente Jair Bolsonaro, também do PSL. Então ela foi a primeira no estudo anterior e o Nelson Leal, que é o atual presidente da ALBA, ficou em segundo e agora eles se inverteram essa posição. Né? Os demais deputados, né, aparecem a deputada estadual Kátia, o deputado Tum, Marcelino Veiga e Jusmari. Eles que ficaram fora do ranking do top 10, vamos assim chamar, agora apareceram aqui, figuraram nesse segundo estudo e aí vale a gente acompanhar a série histórica e o comportamento desses parlamentares. Né? Então a gente tem depois um cruzamento, ou pelo menos uma visualização de como a gente pode compreender as bases de fãs e a relação com o engajamento, e percebam que os deputados com a base de fãs menores, né, também levam uma certa vantagem no engajamento, eles conseguem dialogar mais próximo com o seu público, o que pode nos indicar de que é um público mais orgânico. Né? Já com deputados com base de fãs um pouco maior, às vezes pode ser fruto de uma campanha eleitoral, de ações, né, de repente até de um pleito municipal ou de eleições passadas, e às vezes não consegue manter, digamos, o interesse do seu público durante tanto tempo. Tanto se a gente for comparar, por exemplo, o primeiro deputado do ranking, Nelson Leal, com Marcelino Galo, já que eles têm um certo tempo, né, um tempo próximo de mandatos, né? Então perceba que a base do Marcelino Galo é muito maior, né? Mas o engajamento é muito inferior ao do Nelson Leal.
Então, vale para você que faz a gestão de conteúdo, você que faz o planejamento, né, das mídias sociais, ficar atento a não considerar apenas a métrica, que eu chamo da métrica da vaidade, que é essa base de fãs, mas sim a quantidade de conversas que o seu deputado, a sua deputada, consegue gerar. E aí depois a gente analisa, né, como eu disse, esses 10 a 10, esses 1 a 1 desses 10 deputados. Em cada um deles a gente vai trazendo um componente que foi mais positivo, né, que foi um destaque ou de crescimento ou um destaque de atuação que foi possível identificar na pesquisa. Tá? Então, ao você ir passando, você vai compreendendo o destaque de cada deputado e também o quanto ele cresceu ou o quanto ele caiu comparado ao estudo anterior. Certo? Feito isso, a gente avança para o ranking de popularidade. E aí vocês vão perceber de que não existe, né, muita relação. Né? Apenas uma deputada, que é a Thalita Oliveira, diga-se de passagem, uma deputada de primeiro mandato, é a única que consegue figurar no ranking de engajamento, que é a segunda colocada, e a nona no ranking de popularidade, ou seja, que tem a base de fãs maior. Então, por exemplo, o deputado Marcel, o capitão Alden também, que foram deputados que lideraram desde da pesquisa anterior, eles permanecem. Na verdade, permanece quase a mesma base do estudo anterior. Teve apenas uma mudança da Thalita, que cresceu bastante, foi a deputada que mais cresceu nesse comparativo, em número de seguidores, né, em número da base de fãs, e acabou tirando dali do ranking 10, do top 10, o deputado estadual Marcelino Galo, e ultrapassou também o Marcos Prisco, que eles estavam ali em nono e décimo. E agora ela tirou o Marcelino Galo e ultrapassou o Marco Prisco. Então essa foi a mudança. Então percebe-se que tem uma mudança maior na taxa de engajamento do que necessariamente no crescimento ou decréscimo da quantidade de fãs. Então aí mais ou menos esse gráfico ilustra essa correlação que a gente está sinalizando, né? De dar não correlação direta entre maior base de fãs significa maior engajamento. Tem um corte também para a gente ver a presença dos partidos, né? E é evidente, o partido por base de fãs, né? Os deputados, no caso do PSDB, que é do Marcel Moraes, e o capitão Alden, né? Eles jogam para cima os dois partidos, depois é quase que a gente tem uma média ali, né? Quase que por bancada, né? É bem interessante observar isso, né? Enquanto os partidos com base menores têm um deputado, dois, com uma base de fãs muito grande, os outros partidos eles também dividem, né? Ou somam ali o seu coeficiente. Por engajamento, a gente percebe que graças, né, ao avanço, o crescimento exponencial do deputado Nelson Leal, o PP se torna o partido com mais engajamento, mas muito contaminado, de certa forma, né, por esse crescimento do Nelson Leal, que é meio que um outsider aí desses deputados. Já o PT e o PSL, né, o PT por ser um partido da base, o mesmo partido do governador, e o PSL por ser oposição, disputam ali essa segunda e terceira colocação, e depois a gente tem quase uma média ali dos demais partidos. E esse gráfico é bem interessante, que vai analisar a correlação da representação partidária. E nem sempre o partido, por exemplo, o PSD, que foi o partido que teve o maior número de votos na eleição, não é o maior partido em engajamento e também não é o maior partido com número de fãs. Né? Então, até que ponto essa comunicação, essa presença digital é assertiva na internet, né? É assertiva nas redes sociais, ainda que o nosso corte aqui seja o Facebook. Então, é bem interessante explorar esse gráfico. E aí tem algumas lições, dessas eu quero destacar apenas a média de publicações, que pode ser uma dica para você, gestor de conteúdo, né, de que a média é de quase 2 posts por dia. Né? E aí tem um pouco do nosso jabá, né, caso você queira contratar algum desses serviços, diagnóstico, fazer o relatório mensal, estudos temáticos e até treinamento para a sua equipe né, de assessoria de comunicação. E aqui a gente traz o ranking completo por engajamento, né, que vai analisando deputado por deputado. Todos os deputados estão aqui, exceto aqueles que não tiveram pelo menos, né, acima de 0%. Tá bom? Então o estudo está aí, aguardo o comentário, a curtida e a avaliação de vocês. Isso é bem importante para a gente melhorar as próximas pesquisas. Um abraço.